E aí, pessoal, estamos de volta, vídeo número 25, já estamos aí com o seu hábito de leitura instalado depois de 21 dias, é o que dizem, me fala aí se funcionou para você. Fui num evento de inteligência artificial dos lendários, eu sou uma lendária, tá aqui a logomarca deles, é do Alan Nicholas, aquele cara barbudo, com óculos de lente amarela. Já viu? Já conhece? Se você já viu, você já sabe de quem que eu tô falando. Ele tem uma comunidade que fala sobre inteligência artificial. Eu faço parte, né? Quero trazer inteligência artificial aqui pra gente. Vocês sabem que a gente tem um curso que é o Leitor Supremo, e o curso, né, diferentemente do livro, mas o curso ele traz a leitura, a anotação, né, os insights, com a ajuda da inteligência artificial. Então a gente já está trazendo aí para a nossa comunidade como utilizar a inteligência artificial no aprendizado, na leitura, que é o nosso tema aqui principal. A gente está na página 164, vamos continuar aqui com a leitura Vida e Morte. Queria saber o que vocês estão achando da leitura. A gente está chegando aqui ao finalzinho, olha aqui, falta pouca coisa, acho que em poucos vídeos a gente termina, na verdade, vai aqui até a página 197, né? Então estamos aí com um pouquinho de página aí para ler, mas muitos insights. Escreve aqui para mim o que ressoou até agora e o que você está achando do livro e vamos continuar essa leitura. Se você se lembra do filme Billy e Jack com Tom Laughlin, não lembro não, gente. Ele e as consequências foram quase esquecidos. E as sequências foram quase esquecidos. Justamente. Mas o mesmo não aconteceu com Tom Laughlin. Além do ator, Tom foi um conferencista e escritor, assim como psicólogo da escola de Jung, especializada em tratamento de pessoas diagnosticadas com câncer. Dava aula e participava de seminários. Eis uma paráfrase de algo que eu ouvi dizer. No momento em que alguém fica sabendo que tem câncer terminal, uma mudança profunda ocorre na sua psique. De repente, no consultório médico, ele se torna consciente do que realmente lhe importa. Coisas que minutos antes pareciam muito importantes, agora perdem sentido, ao passo que pessoas e preocupações que até então ele ignorava assumem enorme valor. Talvez, pensa ele, trabalhar este fim de semana naquele grande contrato não seja tão imprescindível assim. Talvez o melhor seja atravessar o país para comparecer à formatura do neto. Talvez pouco importe ter a última palavra numa discussão com a esposa. Talvez deva, isso sim, dizer-lhe quanto ela significa para ele e quão profundamente ele sempre a amou. Outros pensamentos ocorrem ao paciente diagnosticado como terminal, que foi feito de seu dom para a música, e da paixão que outrora sentia por trabalhar com doentes e semiteto. Por que essas vidas não vividas voltam agora com tanta força e tanta pujança? Diante da extinção iminente, pensava Tom Laughlin, todos os pressupostos passam a ser questionados. O que significa minha vida? Terei vivido bem? Deixei coisas importantes por fazer, palavras cruciais por dizer? É tarde demais? Tom Laughlin desenhou um diagrama da psique, um modelo baseado em Jung, que é mais ou menos assim, né? O self, o ego e o espaço divino. Olha como ele está colocando aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? E aí ele não colocou o superego, o id e outras coisas, mas, né, vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui. O ego, diz Jung, é aquela parte da psique que penso como eu, minha inteligência consciente, nosso cérebro diário que reflete, planeja, dirige o espetáculo cotidiano. O self, na definição de Jung, é uma entidade maior que inclui tanto o ego quanto o inconsciente pessoal e o coletivo. Os sonhos e as intuições vêm do self. Os arquétipos do inconsciente têm uma sede aí. E, no entender de Jung, o reino da alma. O que acontece quando somos informados de que logo morreremos? Tom Laughlin
respondeu a essa questão. A sede de nossa consciência se transfere do ego para o self. Visto do self, o mundo é totalmente novo. De imediato, discernirmos o que é de fato importante. Preocupações superficiais desaparecem e são substituídas por uma perspectiva mais profunda, mais firmemente enraizada. É assim que a fundação de Tom Latham combate o câncer. A equipe de profissionais aconselha os pacientes não só a operar uma transferência mentalmente, mas também a vivê-la. Estimula a dona da casa a retomar a carreira na assistência social, o empresário a voltar ao violino, o veterano do Vietnã a escrever o seu romance. Como por milagre, o câncer entra em remissão. As pessoas se recuperam. Será possível, pergunta Tom Latham, que a própria doença evolua como consequência das ações realizadas ou não na nossa vida? Será que a nossa vida não vivida se vinga de nós sobre a forma de câncer? E se for assim, podemos nos curar agora, vivendo essa vida? Foi pesado isso, né, minha gente? Foi pesado isso. É engraçado, né, quando a gente lê o livro mais de uma vez, né, o meu caso aqui, que coisas passam despercebidas e parece que coisas tocam mais a fundo em outras vezes. Por isso é tão importante reler livros, né, em diferentes etapas da sua vida. O grande clássico aí, né, o Pequeno Príncipe, né, em que você lê em diversas etapas, Fernão Capelo Gaivota, que você lê em diversas etapas, né, da sua vida, Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, né, livros curtos, objetivos, em que se você for ler na sua adolescência, ou for ler, né, na sua parte adulta, ou na sua parte sênior, eles vão bater completamente diferentes. Isso aqui bateu para mim completamente diferente agora, né? Eu li esse livro tem um tempinho. Mas é isso. Será que nossa vida não vivida se vinga de nós na forma de câncer? Ou qualquer outra forma, né? Acho que o câncer aqui choca mais, né? Porque é uma coisa que não tem, mas se vinga de nós? Será que nossa vida não vivida se vinga de nós? E se assim for, podemos nos curar agora vivendo essa vida? E é interessante aqui que ele fala aqui, né, o que acontece quando somos informados que logo morreremos, né? A sede da nossa consciência se transfere do ego para o self, e no self o mundo é completamente diferente. Do ego para o self. Olha o tamanho, olha, né, a proporção. Vamos continuar lendo. O ego e o self. Eis o que penso: os anjos fazem sua morada no self, enquanto a resistência se abriga no ego. A luta é entre os dois. O self quer criar e evoluir, e o ego que as coisas fiquem como estão. Mas, afinal, o que vem a ser o ego? Como esse livro é meu, eu vou defini-lo do meu jeito, né? Nada mais, né, autoral do que isso. O ego é a parte da psique que acredita na existência material, tá? E a função do ego é cuidar de assuntos do mundo real. A função é importante, pois não duraríamos um dia sem ela. Mas há outros mundos além do real, e é aí que o ego encontra dificuldades. Eis no que o ego acredita. A morte é real. O ego supõe que nossa existência seja definida pelo corpo físico. Quando o corpo morre, morremos. Não há vida após a morte. O tempo e o espaço são reais. O ego é analógico. Acha que para passar de A para Z é preciso passar por A, B, C, D e etc. Para passar do café da manhã para o jantar, temos que viver o dia inteiro. Cada indivíduo é único, separado dos outros. O ego acha que eu sou diferente de você. Os pares não se encontram. Posso feri-lo sem me ferir.
O impulso predominante da vida é a autopreservação. Como nossa existência é física e, portanto, sujeita a incontestáveis males, vivemos e agimos com medo. É sensato crer no ego, ter filhos que perpetuem nossa linhagem quando morremos. Realizamos grandes coisas que permaneçam depois de nós e apertar o cinto de segurança. Deus não existe. Não há outro reino exceto o físico e as únicas regras que se aplicam são do mundo material. Esse é o ego, isso é o que o ego acredita. O mundo é real, o tempo e o espaço são reais, cada indivíduo é único e separado dos outros, o impulso predominante da autopreservação e aí da questão física, e Deus não existe. Resumindo. São com esses princípios que o ego vive e são princípios rigorosos, sólidos. Agora, aquilo que o self acredita. A morte é ilusória. A alma sobrevive e evolui por infinitas manifestações. O tempo e o espaço são ilusórios. Ambos operam unicamente no reino físico e mesmo aqui não se aplicam a sonhos, visões e transportes. Em outra dimensão, nós nos movemos rápido como o pensamento, que habitamos vários planos ao mesmo tempo. Todos os seres são um. Se eu o ferir, vou me ferir também. A emoção suprema é o amor. União e assistência mútua são os imperativos da vida. Estamos nisso juntos. Deus é tudo que existe. Tudo que há é Deus em uma forma ou de outra. Deus, o espaço divino, é aquilo onde vivemos e nos movemos e existimos. Há planos infinitos de realidade, todos criados, sustentados e infundidos pelo Espírito de Deus. Com quem você se identificou? Aí a pergunta, você se identificou com o ego, que é real e todas as bases do que a gente vive é real, é físico, é concreto, ou com o self, em que tudo é ilusório e está aqui, na base do pensamento. E esses dois mundos, eles são muito duelantes, muito distintos, né? E você encontrar um meio termo é um pouco difícil, porque eles são contrastantes muitas vezes, né? Mas eu acho que o equilíbrio, de certo modo ali, é necessário. Por exemplo, eu acho, vamos lá, vamos falar assim, a morte é real e a morte é ilusória. A alma sobrevive e evolui. Eu acho que nós temos alma e a alma sobrevive e evolui. E nós somos seres que temos espírito também, ou algo além do que isso aqui, carnal. Eu acredito nisso. Ok, o tempo e o espaço são ilusórios. E o tempo e o espaço são reais, né? Eu acredito sim que para ir de A a Z a gente tem que passar, né, para A, B, C, D. Para a gente tomar café da manhã, a gente tem que, né, depois passar por diversas horas até dormir. Eu acredito nisso, isso é real. Mas eu também acredito que o espaço e o tempo são ilusórios. Eu acredito que a intensidade, que seria um outro fator aí nessa correlação do X e do Y, né? Essa intensidade é o Z que faz a transversalidade disso aí, traz uma questão de tridimensionalidade nessa questão do tempo. Então, a intensidade distorce o tempo. Então, para mim, ela apesar de entender fisicamente, né, minha papinha, as minhas rugas e tal, que é real, que está se materializando em meu corpo, que eu acordo, eu durmo e o tempo vai, né, e o sol é a lua, e o sol é a lua, mas eu acredito mais do que é ilusório, em que a intensidade, nesse caso, ele potencializa aí o tempo e o espaço. A gente pode viver muito em pouco tempo e viver muito pouco em muito tempo, né? É isso. Todos os seres são um. Se eu o ferir, eu vou me ferir também. Eu acredito nisso, eu acredito da lei, né, do retorno,
né? Eu acredito do impacto. Eu não consigo ser feliz se eu tô fazendo mal a alguém. Eu só sei que desculpa, acabou o espaço no meu celular. A gente que grava muito é sempre assim, é bateria e espaço no celular. A gente fica duelando para isso. Vamos retomar aqui. Eu acredito que se você faz uma coisa ou outra, aquilo retorna para você. Acredito que como, né, sociedade, né, por mais que sejamos individualistas, né, e tal, nós somos um, nós impactamos e aquilo nos impacta e energeticamente aquilo tem um retorno. A emoção suprema é o amor. Aqui o outro falou que o impulso predominante é a autopreservação. Eu acredito que é a autopreservação e depois o amor. A autopreservação, como animais instintivos, eu acho que é autopreservação primeiro. Aí eu concordo mais com essa parte do ego. Deus é tudo que existe. Deus não existe. Eu acredito que Deus é tudo que existe. Então eu tô mais no self. Onde você tá? Tá mais no real ou no ilusório, no self ou no ego? Eu quero que você faça esse exercício que eu fiz agora e você pense, né, aonde você se situa mais. Deixa eu ver aqui, vivenciando o self. Vamos só ler isso, a gente encerra. Você já parou para pensar por que usamos tantos termos voltados para a destruição quando estamos intoxicados, doentes ou infelizes? Isso acontece porque se referem ao ego. É o ego que pode ser golpeado, atingido, derrubado. Demolimos o ego a fim de irmos para o self. As margens do self fazem fronteira com o espaço divino e é um mistério vazio, a fonte de sabedoria e da consciência. Os sonhos brotam do self, assim como as ideias. Quando meditamos, entramos em contato com o self. Quando jejuamos, oramos ou desejamos ter visões, é o self que procuramos. Quando os derviches, sei lá o que é isso, gente, derviches giram, quando os yogis cantam, quando os sadhu mutila a sua carne, quando os penitentes se arrastam de joelhos por quilômetros, quando os nativos americanos se ferem durante a dança do sol, quando a rapazola suburbano toma êxtase e dança a noite inteira numa balada, estão buscando o self. Quando deliberadamente alteramos nossa consciência por qualquer meio, estamos tentando encontrar o self. Quando o alcoólatra cai na sarjeta, a voz que lhe sussurra é: vou salvá-la, vem do self. O self é o nosso ser mais profundo, está unido a Deus, é incapaz de falsidade, como o espaço divino que o permeia, está sempre crescendo e evoluindo, mira no futuro. Por isso o ego o odeia. O ego odeia o self porque quando instalamos nossa consciência no self, colocamos o ego de lado. O ego não quer que evoluamos, está no comando agora e insiste em que tudo permaneça do mesmo jeito. O instinto que nos impele para a arte é o impulso para evoluir, para aprender, para ascender e aprimorar a consciência. Olha aqui, uma comunidade que nós somos de viés, né, criativo e de mindset artístico. O ego odeia isso porque quanto mais despertos ficamos, menos precisamos dele. O ego fica furioso quando o escritor se senta e começa a digitar. O ego fica furioso quando o pintor se posta diante do cavalete. O ego não gosta disso por saber que essas almas estão dando ouvidos a um chamado oriundo a um plano mais nobre que o material, de uma fonte mais profunda e poderosa que a física. O ego detesta o profeta, o visionário, porque eles empurram a raça para cima. O ego detesta Sócrates, detesta Jesus, Lutero, Galileu, Lincoln, John Kennedy, Martin Luther King. O ego detesta os artistas porque eles são os guias e os sustentáculos para o futuro, porque se dedicam na frase de James Joyce, a moldar na forja da minha alma a consciência incriada
de minha raça. Essa evolução é ameaçadora para o ego, que reage à altura, mobilizando sua esperteza e suas tropas. O ego produz a resistência e ataca o artista que está despertando. Então a gente já sabe aí onde está o ego. Então, se você falou lá anteriormente, se você que você tem o ego como mais forte, a gente fez aquele exercício, quer dizer, você está mais do lado da resistência. Você deve sentir a resistência mais pujante. Enquanto quem está se identificando mais com o self, de repente já consegue duelar a altura com essa resistência e transcender mentalmente. E aqui ele fala de artistas de novo, né? Mas aqui na nossa comunidade a gente tenta não pegar artista somente. É claro que eu sou artista, eu falo para artistas, mas eu amplio o leque falando para mindset artístico, para criatividade, para empreendedorismo. Que independente da área que você for, você vai utilizar aquilo. Não é puramente a pessoa que empunha um pincel, ou uma espátula, né, no meu caso, né? Não é isso. Mas eu achei bem interessante aqui a forma, né, como ele coloca. E esse final aqui tá com um gosto cada vez melhor, porque tá te deixando entender. Você tá no lado do ego ou do self, que lado desse ringue você tá jogando. Às vezes a gente lá tá corruptido, né, pelo ego, pela resistência. Você tem que virar essa mesa e ir pro outro lado do time, que é o do self, e fazer isso, né? Porque o self detesta artistas, porque eles são os guias e sustentáculos do futuro. Falei com você no início que eu acabei de voltar de uma conferência em Florianópolis chamada Experiência Lendária do Alan Nicholas, em que a gente fala sobre inteligência artificial, com palestras de diversos profissionais. André Diamandi, Pedro Sobral, por exemplo, né? Que mais? Superti, Leandro Aguiari, Davi Ribas, Guga Stocco, por exemplo, uma das melhores palestras, né? Guilherme, dono da The Link, uma faculdade disruptiva aí de São Paulo, né? Vários e vários, Piscinini, né? Bruno Piscinini, vários e vários profissionais falando sobre sua área, com a interlocução ali de áreas, né, com as tendências do futuro ligadas à inteligência artificial. E eu acho que isso é muito, muito importante, porque vários deles falaram isso, falaram que o futuro vai ser criativo, o futuro vai ser artístico, o futuro vai ser isso aqui, gente, que a gente está construindo. Vamos ser nós. Porque a inteligência artificial, não sei se vocês viram agora, tem 2 dias que teve a reunião do Google trazendo novas tendências, o Veo 3, o Gemini atualizado, vai ter tradução ao vivo na hora de voz, então de língua. Então quer dizer, tradutores simultâneos. A gente não precisa mais, a gente vai ligar um botão aqui e eu vou falar com um cara alemão, não sei alemão, árabe, não sei, né, turco, mas eu vou falar com ele aqui, ó, no olho, porque um device, né, uma ferramenta vai tá coisando. Né? Lançaram o Veo, VEO3, que não está ainda disponível no Brasil, mas por VPN você conhece, $250 por mês, né, dessa ferramenta. Você coloca o prompt e ele faz com áudio, com papo, e ele faz com som atrás. Por exemplo, né, o seu personagem está cortando uma cebola, né, tá chovendo lá fora, tem a fala dele, mas tem, né, o som da chuva, tem o som da faca cortando a cebola. Isso é um nível de detalhe, né? Se você viu, né, o vídeo vou colocar aqui na legenda. Se você viu o vídeo da divulgação, parece uma orquestra tocando, em que todos os né, instrumentistas, eles estão em detalhes de mão, né? De acordo com a música, e uma orquestra
com, sei lá, mais de 30 profissionais tocando uma música que também deve ser de inteligência artificial. Olha o mundo que a gente está, meu Deus. O mundo não é tão real assim, né? E é dessa criatividade que a gente vai precisar, porque o texto, a copy, a imagem, né? A AI vai fazer muito bem, vai fazer melhor do que a gente, mas a ideia, a inventividade, a conexão de insights, isso pelo menos por agora eu ainda vejo como humano, por agora. Mas quando a AGI chegar em 2027, será um Deus nos acuda. Alan Nicholas falou que a gente tem 1 ano e meio. E alguém perguntou 1 ano e meio para quê? 1 ano e meio para Deus nos acuda. 1 ano e meio para essa grande onda de tsunami ou te dar um caixote, te afogar, ou te fazer ir para a crista da onda. 1 ano e meio para você masterizar a inteligência artificial. 1 ano e meio para você criar bases financeiras para você conseguir sobreviver. 1 ano e meio para as coisas não serem como são, como hoje. E é claro que a gente está no país do terceiro mundo. É claro que as coisas demoram para tomar tração. É claro que tem gente que nem sabe o que é ChatGPT e AI e nem utiliza. Mas eles vão sendo arrastados. Porque essa revolução é muito mais forte do que qualquer outra. Do que foi o fogo, do que foi a internet, do que foram as redes sociais. Essa vem forte, vem para ficar e vem para nos mudar. O Alan Nicholas falou que essa é a última revolução humana. A próxima vai ser da AI. Então, você está preparado para isso? Você está entendendo aqui o que o ego está fazendo com você e o que você precisa fazer de mudança na sua criatividade e, né, no seu pensamento? Por isso que eu te convido a fazer parte aqui dessa comunidade. Vou colocar o link aqui abaixo, porque a gente vai mudar esse futuro juntamente com a inteligência artificial. É uma ferramenta para esse novo passo. E a gente tem que saber utilizá-la para a gente passar para o próximo nível e nos melhorarmos. Você está pronto? Você tem 1 ano e meio.